A outra pergunta vem relacionada à cadeia de custódia. A cadeia de custódia ganhou um status grande, sempre teve, né, mas ela ganhou mais ainda quando entrou no Código de Processo Penal. E eu queria saber se é, a cadeia de custódia ela tem sido muito utilizada por vocês no Tribunal do Júri. Como é que vocês estão avaliando aí essa maior preocupação do Estado com as etapas da cadeia de custódia? Eu vou chamar primeiro Fábio. Cadeia de custódia, né? Aliás, a disposição da cadeia de custódia, que agora, recentemente, em 2019, foi incluída, mas na minha visão sempre existiu, porque você tem que justificar o porquê de algo está sendo pedido aqui no final. Se algo está sendo pedido no final e esse algo ele existe desde o início, você precisa dar a visão de todo aquele tempo, né? De todo aquele cronograma que foi trilhado até nós chegarmos a esse final. E, em boa hora, a legislação ela estabelece isso. Então, é muito mais ligado à forma do que o conteúdo. Então, a prova ela existe desde o início e eu vou apresentar essa prova para os jurados, ao final, que é quem vai julgar, né? Partindo do pressuposto que um processo chega até esse momento. Então, o conteúdo da prova é o que interessa. Então, a cadeia de custódia ela serve para salvaguardar as partes de que o processo de guarda e de tramitação, né, para os vários setores que, porventura, aquela prova tenha que percorrer até ser apresentada no plenário do júri, para a gente não ter vício sobre isso. Agora, é claro que como algo que foi posto na legislação já há algum tempo, não, há pouco tempo, ela cria, né, algumas dúvidas e tudo mais, e eu entendo que os institutos que já existem há muito tempo, eles vão ser aplicados a esses novos dispositivos da cadeia de custódia, como prejuízo para as partes e tudo mais, né? Eu lembro de um pedido de nulidade de uma perícia feita num telefone, porque quando foi apreendido na casa de um sujeito, ele não foi envelopado, lacrado e tudo mais, enfim. Então, pode até ter havido, mas olha só, vamos fazer a perícia aqui? Então, chama todo mundo. Esse telefone realmente era do proprietário, ela. Está tudo documentado assim. E essas mensagens, elas foram feitas. Se você conseguir chegar a essa informação de forma clara e de forma precisa, né, eventual irregularidade pode até ter sanado, mas eu estou especulando sobre possibilidades. Aqueles dispositivos que regulam a cadeia de custódia, eles precisam ser observados, claro, sempre, assim como qualquer dispositivo legal, como esse que eu citei agora há pouco do perito precisar responder, aliás, ter perguntas elaboradas com uma antecedência para que ele responda de forma escrita, isso aí precisa ser observado. Se não for observado, a gente vai ver, ó, será que isso cria uma impossibilidade total do perito comparecer em juízo e falar? Enfim, se eu não guardei um local do crime, o crime foi praticado na rua, então chegou a polícia, os transeuntes eles invadem ali e você não tem ali a guarda do local como deveria ser feito, mas chegou mais reforço e conseguimos tirar as pessoas ali daquele local do crime. Será que ele fica completamente imprestável? Ou será que algo pode surgir de valor probatório dali? Então, são essas as situações que vão existir na prática e que nós vamos ter que construir os raciocínios a partir dos dispositivos que hoje existem, a partir, né, de todo o conhecimento processual e de realidade que nós temos, para que, ao final, nós cheguemos a um plenário de júri com elementos seguros. Porque eu costumo dizer que um júri que ele é feito sem
sem nenhuma dúvida com relação às circunstâncias e tudo mais, não significa dizer que a gente vai ter um júri sem controvérsia. Aí pode ter uma discussão em um bar e o João fala que vai matar José e vai embora. 2 horas depois, João volta, pega José de Costa e dá um tiro nele. E aí ninguém vai discutir de prova, de filmagem, de nada. Vão discutir se isso é recurso que dificulta a defesa da vítima, porque João avisou a José, então José já sabe disso, então ele não estava alheio àquela possibilidade de um revés na vida dele, e outra pessoa pode argumentar que, olha só, a pessoa não é obrigada a sair de um bar, ele estava ali de forma lícita, ele estava ali socializando, vamos usar essa palavra que está muito em moda, e o João, ele aproveita o José de Costa e mata. Então, eu tenho o recurso que impossibilita a defesa da vítima assim. Então, assim, na maior parte das vezes, a gente não vai ter controvérsia em relação ao que está ali. Nós vamos ter controvérsia na interpretação do fato, como ele precisa ser interpretado juridicamente, esse fato da vida. Então, sim, a cadeia de custódia ela é importante, os regulamentos, aliás, os dispositivos serem observados, mas nós vamos ter muita lenha para queimar aí, por muito tempo. Obrigado, Fábio. Glaucio. Eu tenho uma posição talvez menos flexível do que o Fábio com relação à cadeia de custódia. A cadeia de custódia veio normatizada pelo Código de Processo Penal há pouco tempo. Ela já fazia parte de alguns dispositivos dentro das centrais de unidades periciais aí de alguns estados da federação. Há um tempo, eu já me utilizava de algumas resoluções do estado de São Paulo para questionar a preservação ou não daquele vestígio e discutir a validade ou não daquela prova, mas eu até então fazia isso sem qualquer tipo de respaldo normativo. A questão da existência da preservação da cadeia de custódia foi objeto, inclusive, já era objeto, inclusive, de alguns estudos doutrinários, mas não estava normatizado. E, para mim, o que mais interessa dentro dessa questão da cadeia é justamente discutir a validade ou não daquela prova. Nós não podemos esquecer que essas evidências são recolhidas no momento pré-processual e que a prova, ela, quando vem apresentada ao juízo de maneira a possibilitar que se contradite, se questione ela e que a defesa faça parte daquele momento em que aquela prova foi recolhida, é no momento em que nós estamos à frente, no momento processual. E o mínimo que você tem que ter é uma garantia da preservação daquela evidência, para que eu, eventualmente, possa discuti-la. Eu definitivamente entendo que existe uma realidade, essa realidade com relação à contaminação dessa prova, desse vestígio, é algo que se dá muito por conta de uma deficiência do aparelhamento investigativo e do aparelhamento de segurança pública, mas ela tem que existir. Então, se a gente tem hoje todo um avanço de possibilidade, por exemplo, de identificação da autoria de um crime por conta de vestígios de DNA, me desculpa, mas eu não posso achar razoável que aquela calça onde foi recolhida, ou aquele sangue, ou aquela substância que possibilitou um exame de DNA não esteja rigidamente preservada. Um conhecimento mínimo demonstra que DNA é algo que é feito por transferência. 150 caboclos pegaram na porcaria daquela calça e em que circunstância você pode sustentar a rigidez daquela prova se ela não está preservada, se ela tem a possibilidade de ser contaminada. Então, quando eu recebo o laudo em que já foi materializada a perícia daquela prova, a primeira coisa que eu pergunto para o perito é se quando ele recebeu aquilo ali, seja lá o que for o objeto daquela prova, se a cadeia de custódia foi ou não foi preservada. Se o fato dela ter sido quebrada vai ter alguma consequência mais séria no que diz respeito àquilo que ficou demonstrado, já é uma outra questão. Quantas vezes eu
eu peço quesito em perícia de imagem, porque foi tirado um HD ou uma câmera de segurança, a primeira coisa que eu pergunto para o perito é se existe algum sinal de, 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 de que aquela imagem, de uma forma ou de outra, pode ter sido editada ou contaminada, e ele me fala o seguinte: olha, aparentemente eu não vejo sinais, mas eu não posso te dizer, porque eu recebi aqui uma mídia, aqui, ó, um pendrivezinho, e eu não tive a oportunidade de periciar o computador, o telefone, e, portanto, sequer tenho como te afirmar se não houve quebra nessa cadeia de custódia. O que eu posso dizer é que, en passant. Então, eu acho algo recente. Vamos ver como é que os tribunais vão se portar diante do questionamento dessa quebra da cadeia. E o que eu percebo é que, efetivamente, você não tem uma preservação daquela evidência recolhida na investigação a contento. Esse é o meu olhar.